Queridos irmãos, podemos nos acomodar aí na nossa casa agora, nesse momento em que nós vamos buscar aprofundar o que o Santo Evangelho, o que essa liturgia hoje quer nos trazer. Em modo especial, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre os frutos da ressurreição. E diante daquilo que nós vamos meditar, diante dos frutos da ressurreição, nós podemos olhar para dentro de nós e nos analisarmos se esses frutos estão em nós, se esses sentimentos que vão ser partilhados agora fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso coração, estão dentro de cada um de nós. E efetivamente a Páscoa, ela aconteceu no domingo, mas hoje ela acontece nesse momento. A cada momento que nos encontramos profundamente, verdadeiramente com Jesus, temos esse encontro com Ele, é uma Páscoa que acontece em nós. Primeiro dado que eu gostaria de trazer a partir dessa leitura é que essa leitura ela continua exatamente a leitura que ouvimos no sábado de Aleluia. Ela é uma continuação, né? O versículo 1 desse capítulo diz: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena e a outra Maria vieram ao sepulcro. Aí depois aconteceu de ouvir o terremoto, o anjo do Senhor que desce e fala, né? Porque procurais dentre os mortos aquele que não está mais vivo. Aquele que está vivo, aquele que não está no sepulcro, desculpa, eu falei errado, aquele que não mais está aqui no sepulcro, né? E aí o anjo anuncia isso a elas. Elas, ao ouvirem esse anúncio, partem depressa do sepulcro. Então, o primeiro fato interessante: nós celebramos a ressurreição de Cristo e aquelas mulheres, num ato de fé, vão anunciar. Elas ainda não tinham visto nosso Senhor Jesus Cristo, mas só o fato de receber o anúncio do anjo, de receber esse anúncio, o coração delas já enche de entusiasmo, já enche de alegria e coloca realmente rodinha debaixo dos seus pés. A palavra diz que as mulheres partiram depressa do sepulcro. Então esse é o primeiro fruto da ressurreição de nosso Senhor Jesus, a pressa. A pressa. Diante de um grande anúncio desse, eu preciso ter pressa, eu preciso correr, eu preciso ser rápido, eu não posso ficar acomodado em mim mesmo, eu não posso ficar preso em mim mesmo, eu não posso deixar esfriar isso de nós. Então o Senhor, Ele dá essa força de ir anunciar. Segunda coisa, o Senhor liberta-nos do medo, faz-nos vencer o medo, porque a palavra diz que as mulheres estavam com medo. Ou seja, não é que elas venceram o medo, não é que nosso Senhor tirou o medo delas, mas a alegria do anúncio da ressurreição faz com que elas superem o medo. Superem o medo. Talvez nós também nos apresentamos cheios de temores, cheios de medo, cheios de receios, cheios de dificuldades, cheios de coisas que possam roubar a paz do nosso coração. Sobretudo quem trabalha liberalmente, os profissionais liberais, enfim, são tantas as coisas que afligem a nossa alma, que afligem o nosso coração e que nos faz estar com medo. Mas a força da ressurreição, ela transcende o medo, ela se opõe ao medo e ela descarta o medo. O medo não é uma coisa que trava, o medo não é uma coisa que acorrenta, mas a força da ressurreição nos faz sair do nosso medo. Mesmo com medo, faz eu ir além. Então, eu não paro diante das dificuldades, eu não paro diante do medo. Então, esse é o segundo fruto da ressurreição. Me dá velocidade, me dá força para vencer os meus medos, os meus traumas, as minhas dificuldades,
aquilo que possa roubar o nosso coração. Depois, uma outra coisa, ainda no versículo 8, diz que correram com grande alegria. Ou seja, o anúncio da ressurreição nos dá grande alegria, uma grande alegria, mas não é uma alegria qualquer, mas é uma grande, é a alegria das alegrias, é a maior das alegrias. Nada pode alegrar mais o nosso coração do que a alegria de saber que Cristo ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós, queridos irmãos. É isso. Se existe ainda outras coisas que nos dão mais alegria do que o anúncio da ressurreição, alguma coisa está errado, alguma coisa está estranho, alguma coisa não está caminhando do jeito certo, tem alguma coisa errada. Não existe alegria que possa ser maior do que a grande alegria da ressurreição, e tudo isso antes ainda de ver nosso Senhor. E elas correm com alegria para quê? Para dar a notícia. Ou seja, um dos frutos também da ressurreição é nos tornar apóstolos, evangelizadores, anunciadores, todos. Um dos frutos da ressurreição, a alegria da ressurreição, nos torna missionários, nos faz correr para anunciar. Eu preciso avisar, eu preciso sair daqui depressa, mesmo com medo, porque essa grande alegria toma o meu coração. Eu preciso avisar os discípulos, eu preciso ir lá falar para eles que Jesus ressuscitou. Também alguns biblistas dizem que esse medo das mulheres é tomado porque as mulheres não eram nem classificadas no número das pessoas. Tanto é que a gente vê, quando a gente olha o milagre da multiplicação dos pães, dizem que tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, uma mulher, ela não tinha tanto crédito, não tinha tanto peso, né, nas suas palavras. Tanto que depois os discípulos vão ao sepulcro. Cara, vamos ver o que essas mulheres estão falando. Vamos ver se de fato é isso, né? E eles vão até o sepulcro para ver o ressuscitado. Foi o que meditamos até ontem, no evangelho de ontem, quando Pedro e João correm no sepulcro para confirmar, para ver se é isso mesmo. Então também isso era algo que poderia causar medo, mas elas não olham para isso. A alegria diz tudo. A alegria, o encontro pessoal com Deus, é isso que testifica a certeza daquilo que aconteceu. Assim como foi para a samaritana, uma mulher estrangeira que nem conhecia bem nosso Senhor Jesus, mas ela vai, corre, anuncia, e as pessoas vêm e falam: olha, eu agora acredito não por causa da tua palavra, mas porque eu vi. Eu vi com os meus olhos. Veja como é forte a força do testemunho. Ou seja, a ressurreição nos torna testemunha de nosso Senhor. E de repente, elas voltando com força, com entusiasmo, aí acontece o grande encontro. O Jesus Cristo ressuscitado foi ao encontro delas. Versículo 9 do capítulo 28 de São Mateus. De repente, Jesus foi ao encontro delas. Olha como é forte, como é bonito. Jesus que não cessa de vir ao nosso encontro. Jesus sempre está próximo a nós. Jesus sempre se faz presente em nossas vidas. Isso é um outro fruto da ressurreição. Saber que Jesus sempre está conosco. Depois que Jesus ressuscita, não existe um só momento que o Senhor não se faz presença em nossas vidas. Em modo especial, através dos sacramentos, através da celebração eucarística que estamos rezando agora nesse momento. Como é bonito, como é forte, como é entusiasmante isso. Jesus que vem ao nosso encontro. E Ele dá um mandamento: alegrai-vos. Elas já estão cheias de alegria.
Então Jesus só confirma aquilo que já está no coração delas. Olha, permanecei assim, alegrai-vos. As mulheres se aproximaram-se de Jesus e prostraram-se diante dele, abraçando os seus pés. Um outro fruto da ressurreição é tornar o nosso coração adorador, né? Nos fazer estar aos pés de Jesus. E podemos nos perguntar: nós paramos hoje para rezar? Nós paramos hoje para adorar nosso Senhor Jesus, mesmo não tendo diante dos nossos olhos a Santíssima Eucaristia? Mas nós paramos para adorar, para fazer um momento de contemplação, para fazer um momento de oração. Nós paramos diante de Deus, nós nos prostramos aos seus pés como essas mulheres e adoramos Jesus. Esse é um outro fruto de quem vem e se encontra com o Cristo ressuscitado. É um coração adorador, é um coração que se prostra diante de Deus, é um coração que reconhece a Deus, um coração que quer deixar Deus guiar, tomar conta de sua vida. Nós temos esse coração, sentimos esse fruto em nós, sentimos o desejo de estar com o Senhor. Isso é um dos frutos também da ressurreição. Depois, continuando a leitura, eles se prostram. Então Jesus disse: não tenhais medo. Ou seja, Jesus as liberta do medo. Olha, não tenham medo, vão, mesmo estando com medo. Olha o que a palavra diz no começo do versículo 8: estavam com medo, e Jesus diz: não tenhais medo. Ou seja, isso é um outro mandamento. Um coração que se encontra com Jesus ressuscitado não pode ter medo, mesmo que tenha medo, mas ele transcende esse medo, ele vence esse medo, e esse medo ele é sucumbido pela graça e pela força do ressuscitado. Então ele diz: não tenhas medo. E depois ele reafirma de novo: ide anunciar aos meus irmãos. Ou seja, Jesus dá uma ordem: ide. Só que isso já estava no coração delas. Elas, sabendo que Jesus já tinha ressuscitado, elas já voltaram para anunciar o Cristo. Só que aqui Jesus fala algo de interessante: ide anunciar aos meus irmãos que eu ressuscitei, obviamente, mas que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Aqui também tem todo um aspecto teológico por detrás disso. Além de um mandato: ide, dirijam para a Galileia. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que nosso Senhor fez o chamado aos seus apóstolos no mar da Galileia. Galileia é o lugar do encontro íntimo com Deus. Foi em Galileia que nosso Senhor Jesus, em vida, encarnado no meio de nós, se encontrou com os discípulos pela primeira vez. Foi que ele fez as suas primeiras pregações. Foi lá. Então nosso Senhor, ele diz: vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao primeiro chamado. Ou seja, a alegria do ressuscitado, um dos frutos da ressurreição, um dos frutos da Páscoa, é fazer-nos voltar ao primeiro amor, fazer-nos voltar a esse primeiro encontro. É óbvio que ao longo do caminho nós encontramos outras perspectivas, nós avançamos, mergulhamos em águas mais profundas, mas não podemos perder de vista aquele ponto de partida, aquilo que nos estimulou, aquilo que nos fez caminhar com o Senhor. Primeiro amor, contra realmente que inflamou os nossos corações, incendiou a nossa alma, que incendiou o nosso ser. Entende, queridos irmãos? Nós não podemos perder de vista isso. Esse primeiro encontro, essa primeira paixão de nosso Senhor. Isso é fundamental. Nosso Senhor pede para que voltemos a esse primeiro encontro. E lá eles me verão. E toda vez quando nós voltamos ao lugar, mesmo em pensamento, do nosso encontro íntimo com Deus, acontece uma efusão do amor de Deus em nossas almas, em nossos corações. Nós encontramos forças para ir avante, para ir em frente. Nosso Senhor pede para que eles voltem à origem, ao começo. Lá eles me verão.
Depois a leitura continua: quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os soldados também foram anunciadores da boa nova. Poxa vida, vamos avisar lá os sacerdotes, né? Foram eles que crucificaram Jesus. Vamos falar para eles que não deu em nada, não adiantou, não resolveu. Jesus está vivo, o túmulo está vazio. E quando comunicaram aos sumos sacerdotes o que havia acontecido, os sacerdotes se reuniram com os anciãos, ou seja, os homens, os mestres da lei, os presbíteros, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei aos discípulos dele, foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Vai lá, inventa uma mentira. E infelizmente os soldados, corrompidos pela ganância, pelo Deus dinheiro, pelo Deus denário, pelo Deus mamona, eles se fecham à graça de Deus. E por conta da ganância do coração, do dinheiro, eles se deixam, eles se vendem. Então, uma coisa que impede de contemplar a graça do ressuscitado em nós é o nosso fechamento. É nos fecharmos às evidências e nos agarrarmos aos bens materiais, aos bens econômicos, nos deixarmos vender. Olha, toma aqui um dinheiro, fala que ele está morto, ele não está vivo, ele está morto, para quê? Deixa isso para lá, não precisa que você fale. E os soldados se deixam vender. E o mais triste é a cegueira. Esses sumos sacerdotes que são fechados nas suas vaidades, no seu orgulho, na sua inveja, na sua soberba, na sua prepotência, se sentem ameaçados diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo aparentemente depois de morto. Eles se sentem ameaçados e compram os soldados. Incitam a mentira, sacerdotes sem vergonhas, danados, que ensinam o povo a mentir, que ensinam o soldado a se vender, a agir contra as evidências e a verdade. E a palavra diz que os soldados agiram de acordo com as instruções que haviam recebido, e o boato se espalhou até os dias de hoje. E de fato é verdade. Tem muita gente que não acredita. Tanto é que os muçulmanos, depois de 600 anos, eles falam que quem foi para a cruz não foi Jesus, mas foi um sósia de Jesus, e que não ressuscitou, e que o Filho de Deus ainda está por vir. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu de Maria, mas de fato não acreditam na ressurreição do Cristo, exatamente como diz essa palavra. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, infelizmente, os nossos irmãos não acreditam na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também os judeus não acreditam que nosso Senhor Jesus é o Messias. Isso é um fato constatado e confirmado. Mas nós não. Nós acreditamos e precisamos demonstrar isso com as nossas atitudes. Amém, irmãos? Vamos repassar então todos os frutos rapidamente da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Corre lá, pega um papel e uma caneta, anota aí e vê se tudo confere, para ver se Jesus está bem vivinho em você. Primeira coisa, depressa, velocidade, né? Você tem a força do ressuscitado no teu coração. Um dos frutos é isso, a velocidade. Vai depressa, é uma pessoa rápida, que não perde tempo. Segundo, não se deixam prender pelos seus medos, vencem o medo, vão além do medo, não ficam presos em si mesmos, nos seus medos. Terceira coisa, a alegria. Como é a alegria?
Você sente uma alegria diferente pelo ressuscitado vivo no teu coração, na tua vida? Você sente uma grande alegria? Como é isso? Como que está a alegria do ressuscitado? Outro fato, vão divulgar a notícia, vão evangelizar. Eu estou evangelizando, eu sou um verdadeiro missionário, eu estou indo atrás das almas, eu estou evangelizando. Depois, uma outra atitude, é um coração adorante. Eu tenho fome e sede de Deus, eu quero estar com Deus, eu quero rezar, eu quero amar a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero estar junto dele. Então esses são os efeitos da ressurreição de Cristo. Mais uma vez, primeiro, velocidade, nos faz correr. Segundo, nos faz vencer o medo. Terceiro, nos dá uma grande alegria. Quarto, nos faz anunciar. E quinto, faz ter um coração adorante, apaixonado por Ele. Pense, reflita sobre esses 5 frutos da ressurreição no teu coração. Veja se isso tem dentro de você. Se não tem, peça isso nessa noite. Que os frutos do ressuscitado possam realmente agir dentro da minha vida, dentro do meu coração e dentro do meu ser. Assim seja. Amém.